Vamos lá ver o que é que a Google tem para oferecer com este novo smartwatch. É o Pixel Watch 2. E o que é que vai acontecer? Vou fazer o teste, como faço com todos os outros equipamentos mais focados na performance. Neste caso, verificar o modo de saúde, lifestyle, ou seja, a integração com o smartphone e, muito importante, o componente do exercício, neste caso mais focado na corrida. Se já acompanhas este canal, já deves ter verificado a análise do Pixel 8 Pro, tens o link aqui na descrição, mas se quiseres acompanhar, todas as semanas tens novos vídeos e se passares no meu Instagram, eu partilho lá normalmente uma semana mais cedo aquilo que eu estou a testar. E vamos começar pelos pontos principais. Aqui eu tenho de salientar a questão do processador, que foi melhorado. Aliás, todo o hardware está optimizado para garantir uma melhor performance. E vamos começar pelos pontos principais, onde tenho de falar sobre o hardware, e neste caso o processador, que está devidamente optimizado, aliás, todos os componentes, para garantir a melhor performance possível e que não tens nenhum problema a nível de navegação ou então em termos de fluidez. Depois temos o design bastante premium, na minha opinião, 100% feito de alumínio reciclado. Todo este equipamento pesa apenas 31 gramas e neste caso este display, que não só tem touchscreen, é AMOLED e é protegido com Gorilla Glass 5. É um equipamento à prova d'água. O único detalhe para mim que eu gostava que fosse diferente é que ele fosse um pouco maior. No pulso, neste caso, na minha opinião, acaba por ficar um pouco pequeno, mas para algumas pessoas pode ser realmente um ponto bastante positivo, vai depender de cada um. Depois, claro, temos a autonomia e eu sei que em muitos casos é difícil termos praticamente um dia, até porque está sempre ligado ao equipamento, a receber notificações e quando fazemos exercício então acaba por ainda consumir mais, mas este em particular, a Google indica que ele aguenta cerca de 24 horas. Eu posso dizer que mesmo fazendo exercício, ele aguentou 36 horas aproximadamente. Contudo, se o colocares a carregar, em uma hora ele fica 100% carregado, pronto a utilizar. Comparativamente com a versão anterior, os sensores foram melhorados. E vou salientar o facto dos batimentos cardíacos, que neste caso, segundo a marca, consegues obter mais 40% de precisão comparativamente com o modelo anterior. Para quem gosta de fazer exercício outdoor, ele tem um modo de segurança, ou seja, uma funcionalidade que já acontece em alguns equipamentos mais preparados para trail ou para quem gosta de fazer ultramaratonas, por exemplo, que ele está sempre a verificar os sinais vitais e em caso de algum sinal que possa significar que tenha acontecido algum acidente, ele vai emitir um sinal de emergência para números que estão previamente definidos. É mais aqui uma característica de segurança bastante relevante. Depois temos a questão da compatibilidade do sistema operativo e neste caso em particular ele é compatível com o Wear OS 4, o que vai permitir um nível de personalização superior. Para além disso, tens a possibilidade de integrar aplicações terceiras, o que vai aumentar drasticamente a quantidade de funções que ele permite. Depois podes colocar simplesmente algo mais focado no exercício, ou então adaptá-lo mais se gostas de fazer, por exemplo, vários percursos a pé, de adaptar com alguns mapas, portanto vais personalizar consoante aquilo que mais valorizas. E agora vamos falar sobre o exercício. E aqui tens os pontos principais, nomeadamente os quilómetros que estás a fazer, qual é que é o teu ritmo, os passos que já deste, os batimentos cardíacos e com uma informação sobre as zonas, neste caso onde vais verificar as cores, consoante o teu nível de esforço, que podes, neste caso, parametrizar e personalizar os treinos que estás a fazer. Ele é muito completo a nível de modalidades e se privilegiares algo com um foco superior no exercício, podes colocar aplicações terceiras, que neste caso até pode vir a adicionar treinos intervalados ou então algo um pouco mais personalizado consoante os detalhes que tu gostas de obter quando estás a correr. Eu falei da corrida, mas podes colocar bicicleta, natação ou muitas outras modalidades, não vais ter nenhum problema em encontrar aquela que faz mais sentido para ti, ou mesmo levar para o ginásio, fazer crossfit, triatlo, portanto tudo isso é devidamente personalizado neste equipamento. Podes definir vários objetivos, como por exemplo de ritmo, e neste caso vais obter o feedback em tempo real, quanto tempo é que falta, e tens mais aqui alguns indicadores e alertas que te vão ajudar a cumprir aquilo que te propuseste. Por fim, assim que terminas, ele vai partilhar diretamente com a aplicação e neste caso acabas por ter mais alguns dados onde podes verificar e tentar melhorar para a prova seguinte ou o treino seguinte. Agora, há um ponto sobre a aplicação que temos de verificar. Ele usa duas aplicações. A que está diretamente ligada à Google, que neste caso é para fazer quase aqui uma parametrização de todos os pontos, que é mesmo o Watch Pixel, e depois temos a da Fitbit.
que neste caso está um pouco mais focada no exercício, com a garantia que tens ali todos os detalhes que precisas, onde também tens o ECG, informação sobre os batimentos cardíacos, e é nesta aplicação onde tu podes verificar os dados quando terminas o exercício. Portanto, vais contar com estas duas consoante aquilo que pretendes fazer. A nível de conectividade, temos o Bluetooth, temos Wi-Fi e NFC para pagamentos sem fios. Claro que neste caso vais parametrizar em primeiro lugar o teu cartão de crédito no equipamento para poderes utilizar esta funcionalidade, e obviamente que isto deves sempre verificar previamente a nível de compatibilidade para conseguires adicionar o teu cartão. E agora vamos falar dos sensores, onde começo pelos sistemas de navegação, pois eles é que vão dar aqui a precisão necessária, onde tem GPS, GLONASS e Galileu. Tens ainda altímetro, bússola e sensor de infravermelhos. E agora vamos detalhar um pouco mais a precisão para perceberes o que é que podes contar. Quando vais para a rua e inicias o modo de exercício, neste caso ele vai demorar poucos segundos a apanhar sinal e está pronto a iniciar. Quando eu faço um percurso, por exemplo, de 10 km, assim que terminei, pude analisar e verificar, e os dados bateram muito certos, não só com o smartphone, mas também com o 965, que é o equipamento que eu tenho utilizado agora. Em relação aos batimentos cardíacos, a comparação que eu pude fazer foi com a banda, e eu sei que neste caso eu estou a recolher diretamente do pulso, e a diferença, não só aqui num treino mais calmo, como depois também, onde tive aqui uma oscilação superior, e neste caso estou a falar das séries, há uma diferença de 1, 2 pontos, portanto nada assim de muito relevante, o que me permite indicar que os dados foram precisos. E passando agora para o sono, eu acho que, como eu já partilhei aqui em muitos vídeos, acho que aqui a diferença é mesmo muito pouca, e depois depende sempre de vários fatores, se nos mexemos mais, menos, portanto, cada um está no seu braço e podem ter dados ligeiramente diferentes. Foi isso que aconteceu, mas nada de muito relevante. O 965, comparativamente com o Pixel, neste caso, acabam por ter dados bastante parecidos. Muito importante para quem está mais focado na performance, eu pelo menos não encontrei a possibilidade de colocar uma banda, contudo, não digo que não haja uma aplicação que tenha essa funcionalidade. Se achares, por favor, coloca aí. E em relação à utilização do Training Peaks, neste caso, que é onde eu recebo aqui algumas informações sobre os treinos que faço, portanto, ele ainda não é compatível, pelo menos para já, mas também acredito que com uma atualização ou com uma aplicação passe a integrar aqui a disponibilidade neste equipamento. E depois temos a questão da saúde, onde temos os batimentos cardíacos a serem recolhidos ao segundo, o que para mim é um ponto bastante relevante, e depois partilhar esta informação com o smartphone. Para além disso, temos o ECG, e se utilizarmos a aplicação da Fitbit, temos aqui um conjunto completo focado na saúde, portanto algo que devemos mesmo considerar, pois cada vez mais nos permitem dar determinados dados que até nos ajudam a antecipar aqui alguns pontos que temos de trabalhar. E para além disso temos também a informação da temperatura, portanto todos estes componentes acabam por atribuir-lhe aqui uma capacidade superior relacionada com o status fitness. Em relação ao modo lifestyle, claro que ele faz uma integração fantástica com o smartphone, neste caso, que permite receber aqui as notificações, verificar os e-mails. Se recebes uma mensagem do WhatsApp, podes responder diretamente, e o facto de ele ter microfone e também coluna permite atender aqui chamadas ou fazer chamadas devidamente ligado ao equipamento. Portanto, um ponto super positivo aqui. E é exatamente sobre isso que vou falar agora, os pontos positivos. Depois de vários quilómetros, posso-te indicar que para mim aquilo que salientou mais a atenção foi o facto de ter um excelente desempenho. Depois também sensores muito precisos relacionados com a saúde, a quantidade de funcionalidades, não só as que vêm, mas que depois tu podes adicionar extra, a compatibilidade e, neste caso, o sistema operativo. Super simples de utilizar, intuitivo e com uma ótima integração com o smartphone. Em relação aos pontos a melhorar, embora tenhamos aqui uma autonomia para cerca de 24 a 36 horas, acho que seria interessante trabalhar um pouco mais para não termos de carregar diariamente, algo guardado mais para de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, portanto seria interessante trabalharmos este ponto, eventualmente até colocá-lo aqui num equipamento um pouco superior. Isto não é um ponto negativo, para mim seria apenas mais interessante que ele tivesse aqui um display maior. Depois a forma de carregamento, ele tem aqui 4 pontinhos que tens de colocar no sítio certo para fazer o carregamento. Acho que hoje em dia seria só interessante colocares de qualquer modo e ele estava sempre a carregar, portanto fica aqui esta nota. Depois, a questão da Fitbit. Ele tem, em primeiro lugar, 2 aplicações, que é sempre um pouco chato teres de verificar uma, depois outra, e depois a Fitbit, atenção, tem uma mensalidade para teres aqui mais alguns detalhes. Tens aqui alguns dias grátis, mas depois, para teres um conteúdo mais detalhado, vais ter de pagar aqui um valor mensal, portanto é apenas um fator importante a mencionar. E agora a minha conclusão, e vou já aqui direto ao ponto. Se estás à procura de um equipamento focado
só para fazer exercício, eu acho que tens um conjunto de opções que estão mais adaptadas, focado na performance, e vou-te colocar aqui na descrição alguns links que podes verificar. Agora, o outro lado, que é a combinação do lifestyle e o exercício. Se és aquela pessoa que gosta de fazer exercício ao fim de semana ou algo mais esporádico, e neste caso queres ter uma integração fantástica com o teu smartphone, porque é exatamente isso que acontece. Só o facto de estares a andar na rua, receberes aqui a chamada, poderes falar do próprio equipamento, recebes uma mensagem, respondes diretamente, tens uma integração brutal. Imagina que tens o GPS devidamente ligado, podes passar para aqui e ele vai-te dando a indicação, vai orientando. E para além disso, a possibilidade de colocar aplicações terceiras, um conjunto de funcionalidades novas que podes colocar, eu acho que isto aqui é um ponto mesmo super positivo. E depois com a garantia que vais poder atualizar durante mais tempo. Fluidez também espetacular, portanto eu acho que isto aqui são pontos positivos para quem valoriza mais aquele modo do lifestyle. E claro, atenção, super completo também no componente do exercício e podes adaptar um pouco mais consoante a aplicação que utilizas para fazer. Contudo, lá está, para performance, para quem quer realmente ali os dados certinhos, está a pensar no tempo, quer utilizar no modo treino. Portanto, eu acho que aí deves considerar aqui outras alternativas. Contudo, gostei bastante do teste. Aliás, o que eu gosto mesmo quando estou no escritório é receber a mensagem e responder logo diretamente ali. Isso não é isso que acontece com os equipamentos mais focados na performance. É isso que eu sinto bastante a falta. Portanto, ficas aqui com a minha nota. Diz-me também o que é que achas deste equipamento, o que é que estás à procura neste momento. Resta-me agradecer-te muito o passares aqui no canal e sempre acompanhando aqui as novidades, não só os projetos relacionados com o exercício, mas também estes gadgets que vou aqui trazendo. E já sabes, o mais importante é treinares. Boas provas também, se for caso disso, e encontro por aí para o próximo vídeo.